Arro, energias positivas pra você, começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar e sempre pode melhorar, só depende de você. Infinitas possibilidades. Já vamos começar logo, ó. Nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre direito, porque o direito também nos ajuda a ter um universo melhor. E hoje estou recebendo a minha amiga advogada Larissa Dantas. Tudo bem, minha jovem? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre direito. Isso aí, então vamos que vamos, hein? Universo, como pode melhorar. Então já vamos começar a falar sobre violência doméstica, né, minha amiga Larissa? É um assunto que está em alta hoje. A gente tem muitos casos acontecendo. A gente vê até mesmo nos jornais que tem muitos casos de feminicídio que são decorrentes da violência doméstica. Então é um assunto que está muito em alta, que a gente tem que debater a respeito, para trazer uma certa consciência para as pessoas, tanto da parte do agressor quanto da parte da vítima. A gente tá conversando um bastidor aqui com as meninas, né? Do pessoal que é a Mari, a irmã da Mari, sobre a questão do impacto que causa, no caso, a violência psicológica, né? Fala um pouquinho disso para nós, Larissa. Hoje a gente tem ali 5 tipos de violência. E dentre essas violências que a gente tem a psicológica. A psicológica, ela tende a ser mais grave, por quê? Porque ela vem de dentro para fora. A física é quando ela é agredida, mas a psicológica, ela começa a afetar aqui. E hoje a pessoa estava aqui comentando conosco que essa mulher, ela foi parecendo que estava apodrecendo. Por quê? Começa aqui. E isso interfere no físico. Então acaba que ela sofre dois tipos de violência, né? Vamos colocar assim. Larissa, para você como advogado, você deve ter muitos clientes, né? Infelizmente, né? Sinal que está aumentando demais a violência, né? No seu ponto de vista, né? O que leva a pessoa a ficar num relacionamento abusivo, vamos dizer assim? Ela tem uma dependência muito grande. Hoje, o que a gente vê mais? Dependência emocional ou a dependência financeira. E a pessoa, quando ela entra nesse ciclo de violência doméstica, que a gente coloca esse ciclo, é um ecossistema, ela não consegue sair, ela não tem forças. Ela pensa que fora daquele relacionamento ela não é ninguém, que ela não tem condição financeira, que ela não tem condição emocional, que ela não vai achar ninguém melhor. E não é verdade. E muitas pessoas acreditam nisso. Então, ela não tem coragem de fazer determinadas coisas. Então, quando ela vai à delegacia, ela faz aquela denúncia e o Estado toma conhecimento, ele fala: eu vou fazer por você o que você não tem coragem de fazer. Eu vou atuar para você. E é exatamente aí que o Estado ele entra, para dar esse suporte, para dar essa mão, esse socorro para a vítima. Larissa, tem uma situação também, eu quero mandar um abraço para as meninas que a gente faz no programa Na Ativa, que é o FAM, Força Ativa da Mulher. A gente fala exatamente sobre essas questões de combate ao feminicídio. A questão também, acho que da patrimonial, né? Que a gente percebe que tem muitas mulheres que não deixam essa relação por questões financeiras, né? E parece que tem alguma coisa que o governo ampara. Como é que funciona isso aí? Então, essa questão da patrimonial é quando a gente tem algum tipo de dependência financeira mesmo, igual eu coloquei. Às vezes a pessoa não trabalha. E essa pessoa não trabalha e quem é o provedor de casa? É o homem. Então ela pensa o quê? Se eu largar esse cara, eu vou passar fome. E eu já tive caso no escritório que aconteceu mais ou menos isso. A mulher, ela denunciou, ela tomou coragem, ela fez essa denúncia. E quando ela fez essa denúncia e o cara foi preso, ela teve a sua luz cortada. Por que ela teve a luz cortada? Porque ela não tinha mais o dinheiro para poder bancar as contas de casa. Aí ela desespera. E aí ela coloca o advogado louco para colocar o cara na rua. Porque na cabeça dela, só seria dessa forma que ela conseguiria sobreviver. O Estado, ele fornece uma ajuda, ele fornece um auxílio. Mas isso acaba que não é suficiente. Isso daí é só para ela ter um pontapé inicial. O que seria interessante? Ela usar isso daí para poder correr atrás da vida dela de volta. Então, é um auxílio. Você acha que a violência doméstica, cara, não é falar doença, que é muito pesado, mas é algo que está enraizado na nossa cultura? Eu vou colocar assim que é um câncer. É um câncer que ele está crescendo muito. Só que a gente tem duas vertentes nisso daí, que é uma preocupação muito grande. A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma mudança. E com essa mudança, a lei ficou mais severa. Então, aquela pessoa que ela está no contexto de violência doméstica, ela tem um suporte muito bacana que a lei trouxe. Uma proteção muito grande. Hoje, a mulher, ela chega ali à delegacia, ela conta, ela relata ao delegado o que ela está passando e ela já consegue medida protetiva. Ela não precisa passar pelo juiz. No entanto, também flexibilizou muito aquela mulher que ela não está passando por uma violência doméstica. E são casos que acontecem o quê? A mulher está com raiva, porque o cara traiu, ou ele fez alguma coisa que ela não gostou, e ela foi até a delegacia, fez a denúncia. Pode acontecer um caso até mesmo da mulher se machucar, e ela vai à delegacia e fala: foi ele. E o cara vai preso.
Ele sofre o rigor da lei. E temos casos, não vou falar muitos, mas assim, nós temos casos em que o cara não teria feito nada. E ele vai sofrer o mesmo rigor da lei. Então, assim, a lei, ela protege e ela desprotege ao mesmo tempo. A gente tem que ter um pouquinho dessa consciência. E é o que eu tento buscar para os clientes. Uma conscientização. Você está passando por isso? Vamos tentar agir dessa forma. Não está passando? Vamos tentar ver o que está acontecendo. É uma ajuda psicológica? É um sistema psicossocial que você precisa? A gente tem que ver o que ela está precisando. É isso aí, Universo. Como pode melhorar? Hoje um papo muito bacana com a advogada Larissa Dantas. Já convido você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Nos ajuda aí, ó. Pega esse aqui, já transmite para outras pessoas também. Vamos propagar o conhecimento, o amor, a despertar da consciência. Conhecimento ajuda bastante na situação aqui. Outra coisa, Larissa, que acho que é importante você falou, e é bom de frisar, pessoal, que os casos são mínimos dessas falsas denúncias, né? Porque muita gente pega isso e quer desvalidar todo o processo. E muitas vezes não é por aí. É lógico que tem mulheres que fazem denúncias caluniosas, né? Que não são verdadeiras. Exatamente. E essas pessoas que fazem esse tipo de denúncia, qual é o processo, qual é a pena delas? Como é que funciona esse processo jurídico? Ela vai poder sofrer uma condenação, uma responsabilização pela denunciação caluniosa. Não deixa de ser crime, mas ela pode ficar ali com a anotação na sua ficha, ou ela pode também ter alguns benefícios da justiça. Um exemplo, ela pode fazer um acordo de não persecução penal, que ela ficaria ali, cumpriria determinadas condições estabelecidas pelo Estado. Depois que ela cumpre, esse acordo ele acaba e ela fica com a ficha dela limpa. Só que será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo querer se vingar, querer criar uma situação e você que estava tentando imputar crime a alguém, você responder por um crime? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E até é interessante a gente frisar aqui, ressaltar, porque essa pessoa que ela está denunciando caluniosamente, ela descredibiliza a pessoa que está passando pela violência doméstica. É isso que eu ia falar, exatamente isso ressaltar, sabe? Exatamente. Quem fala assim, essa lei não funciona, não sei o quê, e aí pega um caso de 1000, por exemplo, e aí você desvalida todo aquele trabalho, toda aquela luta das mulheres, né? Exatamente, que aí, por conta de uma pessoa, as outras tomam a fama. E as mulheres já sofrem isso, né? As mulheres já têm essa situação de que quando uma faz, todas respondem por isso. Então, mulheres, é um pedido que vocês tenham muita consciência quando vocês forem fazer uma denúncia. Tenham certeza. Eu sei que o caminho é muito difícil. Para você que está vivendo essa violência doméstica, é muito difícil. Quando você vai lá e dá esse pontapé inicial, eu sei que você passou por muita coisa. Mas realmente, só busquem se você estiver nesse contexto. E outra coisa importante, busque, né? Não tenha medo, tenha coragem. A pior coisa é você viver nesse ambiente que é um ambiente propício para você ser um ser humano, né? Você poder prosperar. E outra coisa importante para quem não sabe, eu também sou síndico, né? Atuo de vários condomínios. A gente, como síndico, tem essa obrigação de denunciar. Não só a gente, mas qualquer pessoa. Que a denúncia, quando eu falo que a denúncia é o quê? É evitar a morte. Então você que está assistindo, sabe ou suspeita, denuncia. 180, que o Estado vai fazer a parte dele, a parte de investigação. Na dúvida, é melhor denunciar. Né? E outra coisa importante também, você, mulher que tem a medida protetiva, não tenha vergonha de falar. Se for o condomínio com o seu síndico, se for onde você mora com os seus vizinhos, porque também é uma forma de você criar uma rede de proteção. Exatamente. Não tem vergonha, não tenho vergonha, não. Vergonha é você morrer, você, né, sofrer todo tipo de violência. E quanto mais pessoas souberem disso, melhor vai ser para você e para sua segurança. Porque, igual, por exemplo, no condomínio, a pessoa não vai entrar. Né? Mas se souberem, né? Tem que ter essa informação, é muito importante. Por isso que eu falo, não tenha vergonha. Né? Eu acho que assim, a gente tem que pôr na cabeça que o relacionamento, beleza. Terminou ali, a vida vai seguir. Uns aceitam, outros não. Mas eu acho que o melhor caminho é esse. Se você está aí, tem medida produtiva, não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de divulgar, porque é a melhor forma de se proteger, né, Larissa? Exatamente. Foi interessante você tocar nesse ponto, porque na maioria das vezes, essas pessoas, elas moram juntas. Apesar da lei não ter esse requisito preenchido de que elas devem morar juntas, que elas têm que ter uma coabitação, mas a maioria das vezes é assim. E se essa pessoa, ela não comenta, ela não comunica ao síndico que ela está nesse contexto, essa pessoa já está com a sua autorização de entrada ali livre. Então, ele tem a medida protetiva, ele vai passar. Então, comunique o seu síndico, comunique as pessoas ali mais próximas para que seja barrado, para que ele realmente não entre e faça um mal pior com você. E assim, eu gosto tanto do condomínio, mas até você que mora em residência, porque às vezes o cara tá rondando ali, o vizinho vê,
já pode acionar. A gente tem que entender, pessoal, que a partir do momento que você denuncia, é igual eu falei, evitar mortes. É evitar a violência. Então, se você sabe, denuncia. Não deixa passar não aquele papo de briga mais de mulher em bota colher. Conversa fiada, coloca sim. Coloca sim. E outra coisa importante, não precisa ter medo. Né? Eu já fiz várias denúncias devido a ser síndico, né? E elas não perguntam nada. É simplesmente faz a denúncia e às vezes da qual eu tive a oportunidade de fazer essa denúncia, super bacana, educada. Eu até acompanhei posteriormente, né? A diligência do pessoal, então você vê que é um pessoal educado, que vem e faz uma investigação, e isso é importante para todo mundo, né? Eu acho que é a forma de a gente evitar essa violência. E graças a Deus, um dos casos lá até acessou, o casal tá junto, mas nunca mais tinha esse tipo de situação, porque também por homem é aquele choque, né? Pera aí, calma aí, né? Infelizmente, não era para ser assim, né, doutora? Não tem consciência daquilo que ele estava fazendo. Então, ele toma consciência quando algo mais grave vem. Então, quando tem uma intervenção policial, ele fala, meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então, realmente, eu tenho que corrigir isso daqui. E hoje, a gente também tem um programa muito legal, que é um programa chamado Viva Flor, que a Justiça disponibiliza para quem está sofrendo a violência doméstica. Ela vai ficar ali com o dispositivo, como se fosse um celular, e ela tem o botão do pânico. Então, quando tem uma medida protetiva estabelecida ali, concedida contra aquela pessoa, contra o agressor, vai ter geralmente uma distância mínima. E esse dispositivo, ele indica nível 3, tá? Tantos metros de você. Você pode acionar. E quando você aciona, a polícia mais próxima vai ser direcionada até o local que você está. Tudo isso para fornecer uma proteção cada vez maior. Outra coisa importante que eu lembrei aqui, se você também tiver com receio, pode procurar a PM, o batalhão de PM mais próximo da sua casa, que eles têm um projeto muito bacana. Eu não lembro o nome do projeto, mas eu tive uma vez conversando com o capitão lá de Samambaia, que eles visitam a residência da pessoa por um determinado período de tempo. Tipo, vai um dia sim, outro não. Eu só não me lembro direito o nome do projeto, mas você pode procurar um batalhão mais próximo de você que tem esse projeto da PM que dá esse suporte também. É necessário. Hoje é muito necessário. Eu vou te falar. As mulheres, elas não enxergam que ela precisa de um apoio social, um apoio psicossocial, na verdade, um apoio psicológico. Tanto que a própria justiça, ela oferece, ela fala, você precisa, se a gente pedir para entrar em contato com você, esse departamento psicossocial, você vai ter esse acompanhamento? Não, não quero, não preciso. Eu, em contexto de violência doméstica, jamais. Não, isso jamais aconteceu. E quando a gente vai para o processo, aconteceu, tem fotos, tem todos os relatos ali, os laudos, que a pessoa está naquele contexto de violência doméstica, mas ela nega, ela tem aquela parte que ela fica ela se negando a ter uma ajuda, ter um apoio. Ela está tão atolada ali naquela situação ruim que ela não consegue nem levantar o braço para pedir ajuda e falar, vem cá, me ajuda. Ela não consegue se enxergar assim. E assim, né, doutora? Até a própria sociedade, ela culpa, né, a mulher duas vezes, né? Ah, não deu certo porque foi você. Então, sempre jogando a culpa para a mulher, mesmo ela sendo a vítima, né? Mas ela se torna culpada, né? Isso acontece muito, que ela fala, a culpa foi minha. Ai, eu que fiz isso. Eu que justifiquei, ele tá me agredindo. Então, tem muito isso. E as mulheres, elas têm o relacionamento, todo relacionamento tem os seus problemas, mas a culpa nunca é só de uma pessoa. Tem a culpa de ambas as partes, cada um contribuiu para que chegasse naquilo ali, mas nunca para justificar uma agressão. E é isso aí, universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades. Já convido você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Vem pra cá que o papo é muito bacana, despertar da consciência, ó. Nos ajuda aí, ó, deixe seu nome, seu estado, já compartilha esse vídeo aí com seus parentes também. Vamos propagar esse conhecimento que é muito válido, tem que ser falado todo dia isso, né? A gente combater isso, para evitar, na verdade, não falar sobre isso, né? Doutora, outra coisa também acho que é importante falar sobre isso, também assim, eu acho que aí, meu ponto de vista, né? Cada um tem um ponto de vista, acho que a mulher também devia se preparar mais para entrar nas relações, ou escolher melhor a relação da qual ela quer ter, né? Acho também muito bacana. Que é uma forma de prevenção também, né? Sempre tem indícios. Quando não vai dar certo, sempre tem indícios. Só que você fica com aquele pensamento, eu não vou conseguir outra pessoa. Então esse daqui que tá aqui, tá bom. Nunca vá nessa. É melhor que você fique sozinha do que mal acompanhado. Já dizia o ditado. Então, assim, sempre tem indícios daquela pessoa que ela explode muito rápido, aquela pessoa que começa a ser agressiva com você e ninguém segura uma máscara muito tempo. A máscara, ela cai. Então, viu que está começando esse contexto, lógico que tem situações que a pessoa vai mudar. Esse negócio de que a pessoa não muda, ela muda, se ela quiser. Então, tem casos que a pessoa muda, sim, mas geralmente não mudam. Então, o que você tem que analisar? Se realmente vale a pena aquilo ali. Ou se vai te trazer um problema muito maior lá na frente.
Outro assunto também que é muito bacana, você quer falar mais uma coisa sobre violência doméstica? Não, tá tudo certo. Fala teu Instagram aí pro pessoal te seguir lá no TikTok também, fica à vontade. O meu Instagram é @larissacdantas.adv. Lá eu falo vários conteúdos de direito penal e principalmente de violência doméstica. São informações que realmente as pessoas elas têm curiosidade, mas não têm um acesso de uma forma tão prática e em uma linguagem tão simples. Então é isso que eu tento trazer cada vez mais para vocês. Uma linguagem facilitada, para você ouvir e você falar, entendi. E outra coisa que, pra gente, antes de mudar de tópico, né, doutor, que é importante falar, você que é parente, percebe, começa a observar ao seu redor, né, se a pessoa mudou de comportamento, como é que tá. É uma situação que eu falo que a gente tem esse lema no funk, é acolher mais e julgar menos. Né? Eu acho que nesse momento mesmo de acolhimento. Depois tudo bem. Eu acho que é importante você sentar, fazer uma autoanálise sobre aquela situação, até para você poder evoluir. Mas a gente está perto, vamos denunciar. Você que é pai, você que é mãe, sei lá, primo, tio, amiga, é melhor você ficar com raiva de você naquele momento do que você ficar vendo e perceber e falar, porque às vezes a pessoa está envolvida naquela situação e não percebe os indícios, os pontos, né, doutor? Acho que é muito importante falar sobre isso. Que a gente também, que está próximo, tem esse olhar mais acolhedor e poder conversar e orientar a pessoa também. Não deixa para lá, não. Porque o para lá pode ser mais tarde, pode ser tarde demais, né? É melhor ficar com raiva e a pessoa tá viva para ficar com raiva do que ela tá morta e não tá sabendo o que tá acontecendo. Então eu prefiro que fique com raiva, mas pelo menos você tá viva para ficar com raiva. E tem um relato do engenheiro colega, inclusive eu vi ele hoje, fazia tempo que eu não via ele. Né? Eu achei muito bacana a atitude dele, que a filha dele veio de São Paulo visitar e ele viu umas coisas estranhas e começou a conversar com ela. E aí nessa conversa ela se abriu e falou que estava correndo a violência doméstica. Então ele falou assim, ó, pra lá você não volta mais. Então, por isso que eu falo, às vezes dá pra gente evitar. A gente tá ali, só que, deixa pra lá na minha vida. Tá a ver comigo. Não, cara, faz parte, vai lá, se envolva, converse. A gente que tá em condomínio, igual no meu caso, assim, a gente é obrigado por lei a fazer a denúncia. Mas independente de você que mora e tá vendo, converse. Denuncie 180. Igual eu falei, não precisa botar seu nome não, só fala. Isso. Porque a gente tá falando sobre vidas humanas. Acho que é mais importante citar isso, vidas humanas, é você interferir para melhorar aquela sociedade, né? Uhum. É porque hoje a gente tem muito julgador, né? Várias pessoas que ficam apontando. Então, vamos trocar, vamos colocar pessoas para ajudar, para pelo menos interferir ali, não para ficar falando, fazendo fofoca, mas pelo menos para agir, para ajudar ali a pessoa. E é igual eu falo, mais acolhimento e menos julgamento nessa hora que a mulher precisa, né? Porque já está debilitada, uma situação que não está muito favorável e a gente sabe o quanto é difícil sair desse ciclo. Nós falamos, tem a questão psicológica, tem a questão financeira, envolve filhos também, então não é uma decisão muito simples de ter coragem de fazer, né, de tomar. Então que a gente possa apoiar e lembre-se, na dúvida, denuncie 180 sempre. E vamos pro próximo tema também, que é um tema muito bacana. Doutor, hoje estamos aí, né? Tudo é celular, vou filmar, não sei o quê. E eu vi um post, achei muito bacana você falando da filmagem, se pode ou não filmar, no tipo na abordagem policial. Como é que funciona a questão da filmagem? Que momento eu posso, que momento eu não posso? Como é que funciona isso? Está acontecendo ali uma abordagem policial, a gente sabe que há excessos da polícia. A gente sabe que realmente tem situações, não são a maioria, mas tem situações realmente que tem um abuso. Então você pode filmar, você tem esse direito, você tem essa liberdade. Pega o seu telefonezinho e começa a filmar. Mas vamos ter bom senso? Vamos ter um pouquinho de consciência? O policial está aqui, você não vai pegar o seu celular e vai colocar na cara do policial. E tem pessoas que são desrespeitosas a esse ponto. Então você está criando uma situação ruim para você, porque você também está atrapalhando aquela abordagem. Então, digamos que aconteceu alguma coisa, uma cena de crime, e você está lá em cima para poder filmar, para pegar algum vestígio, alguma coisa, você está contaminando a cena de crime. Mas você tem esse direito sim, você pode filmar, e eu aconselho. E o policial que estiver achando ruim, ele está cometendo um grande engano, porque assim, um grande erro, porque aquilo ali, se ele está fazendo a abordagem correta, isso vai ajudá-lo. Por quê? Ele seguiu o procedimento. Agora, para aquela pessoa que está fazendo a abordagem errada, realmente aí é uma preocupação, mas ele está errado e ele tem que responder por isso. Então, vocês podem sim, é um direito de vocês, mas tenham bom senso e sempre com respeito. Mas tem o direito, onde entra o direito de imagem do outro? Então, o direito de imagem é da pessoa quando ela não está em uma função pública. Então, o que acontece? Quando tem um policial, ele não está representando o policial. Ele está representando o Estado. E o Estado, ele tem que seguir o princípio da publicidade. E quando ele está representando o Estado, ele perde aquela proteção do direito de imagem. Porque ele está revestido da função pública. Então, pode sim
não cabe direito de imagem. Isso já é pacificado. Ó, eu vou botar lenha na fogueira. Por exemplo, tem alguns locais que você vai, por exemplo, bancos, esses lugares que tem a plaquinha que não pode filmar. Pisafone poderia ser filmado, então. Poderia ser filmado, sim. Não tem nada de proibido nisso, né? Não, de ilegal. Pode filmar sim, só que você tem que tomar cuidado, porque a depender daquilo que você expõe, você também pode sofrer um processo de danos morais. Então tem que tomar muito cuidado. O que as pessoas hoje gostam de fazer? Eu vou filmar isso aqui para expor. A situação ela tá errada? Tá errada. Mas o fato de você publicar, isso daí pode te gerar um processo de danos morais. Da forma que você está colocando. Então, tomem cuidado, porque você pode, sim, sofrer um processo de danos morais. Eu já vi muito acontecer, então as pessoas têm que tomar cuidado. Filmou? Onde você vai botar essa filmagem? O que você vai fazer com essa filmagem? Tem que ter atenção a isso. Eu falo porque, né, a gente também transmite nosso programa na rede SPTV. Manda um abraço pro pessoal lá. E eles pedem, quando é criança, você pedir a assinatura dos pais, essas coisas todas, por questão de imagem, né? Então, filmar, ok. Agora, publicar já é outra situação, né? É melhor não... Na dúvida, gente, não publique. E sempre quando tiver crianças, menores, assim, pega autorização justamente para não ter nenhum problema lá na frente. E é interessante também tarjar. Então, sempre colocar ali uma coisa que não fique identificando aquela pessoa. Filme, se você quiser publicar, publique o contexto, mas não identifique as pessoas. Bota ali alguma coisa, um emoji, alguma coisa para não identificar a pessoa, e sim o fato. E é muito bacana quando você fala da filmagem, questão no caso da polícia, né? Esse dia eu estava ouvindo um programa debatendo sobre isso, né? Que São Paulo, eles estão querendo obrigar, né, os policiais a utilizar as câmeras no peito, né? Exatamente para a questão da abordagem e tal. E tem uma questão interessante, que isso até protege o próprio policial, né? Porque, igual você falou, vê a imagem, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi em São Paulo mesmo, ele estava acusando um policial que atirou na criança e no final não foi. A bala, ele bateu um local, resvalou ali e tal. Você viu que não foi um tiro direcionado, né? No caso, ajudou o policial por causa das imagens, né? E eu acho que é muito bacana, é bom, é interessante. O que você pensa sobre isso? Eu sou super a favor, porque eu acho que realmente vai trazer uma proteção para o policial. Aquele policial que ele gosta de sair ali do procedimento, que ele realmente não gosta de cumprir a lei, vai ser ruim e ele não vai gostar. Mas aquele policial que realmente faz o seu trabalho, que realmente está cumprindo aquele juramento que ele fez, ele tem que ser apoiador. Por quê? Isso vai trazer uma proteção. Nesse caso aí, foi o que salvou o policial. Aquela imagem, todo mundo pode estar falando outra coisa, mas ele estava com a câmera dele que fez o registro daquele momento e foi a prova da absolvição. E outra coisa, né, minha doutora? Hoje também tá um saco esse negócio de filmar, né, velho? Tudo os caras querem filmar, Tu vê a pessoa cair ali, todo mundo filma ela cair, mas não quer ajudar ela a levantar, né? Tem uma coisa muito interessante. Eu vi um vídeo e eu fiquei bem traumatizada. Recentemente, não sei se você acompanhou, um policial federal, o avião que caiu com os policiais federais. E esse avião caiu e ainda tinham pessoas que estavam vivas. E o avião estava pegando fogo. E um policial federal estava pegando fogo. E estava uma distância que dava para pegar. Dava para pegar as pernas e puxar, porque ele estava pegando fogo da cintura para cima. E ele se debatendo, pegando fogo. Aquela coisa assim, traumatizante. E as pessoas filmando. Então, assim, filmou, mas não teve a capacidade de chegar ali e puxar as pernas do cara para sair do fogo. Aí ele rolava, ele ia para mais dentro do fogo. Assim, muito triste. Então, as pessoas estão mais preocupadas em registrar do que realmente fazer alguma coisa a respeito, do que realmente viver. Então, isso é muito preocupante. E assim, igual eu falo, né, gente? Eu até faço um quadro a mandar um abraço pro meu amigo, que foi até concorreu à vice-presidência aqui em Brasília. A gente faz politicagem, né? Então, a gente fala, gente, usa o telefone para denunciar. Né? Um buraco, uma coisa, até para o poder público saber o que tem que ser feito, né? E a gente utiliza para outras formas, né? Você falou, pô, em vez de ajudar o outro ser humano, eu vou filmar. Em vez de ir lá ajudar. Então, assim, sei lá, os valores parecem que estão meio invertidos, cara. O mundo não tá muito normal, não, doutora. Tá, não. Tá difícil, cada vez mais difícil, cada vez pior. Então vamos que vamos aqui no universo, como pode melhorar infinitas possibilidades. Hoje falando sobre direito, tem tudo a ver, gente. Quanto mais informação você tiver no universo, melhor vai ser o seu universo. Lembre, expansão da consciência e só depende de você. Então, ó, filma não, vive a vida que é melhor. Ajuda o próximo que é melhor. E outra coisa importante, se for filmar, filma tudo. Porque também tem isso, né? As pessoas só pegam aquele fato isolado, né? Só o famoso corte, né? E aí ninguém vai saber o que aconteceu ali, né? E isso prejudica.
Porque quando vai fazer uma perícia alguma coisa, você não vai ter aquela filmagem que vai ajudar a situação, vai prejudicar. Então, realmente, foi muito importante você falar isso. Quando você for filmar, filme o todo, não filme somente o pedaço que te interessa. E quando você vai apresentar isso como uma prova, em um processo, por exemplo, também apresentem um todo, porque existe um contexto ali por trás. Hoje a gente tem um grande problema, né, que é justamente pegar uma fala e aí você joga na mídia e quando você vai ver, não tem nada a ver com aquilo ali que está o corte. Então, tem todo um contexto geral. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode ser responsabilizado também. E é importante falar, no caso, voltando à violência doméstica, né? Para você poder registrar também é interessante, né? Áudios, como você sabe o que vai acontecer. Você já viu vários casos de mulheres de, né, ter sucesso nesses processos devido a essas gravações também, né? Foi até uma situação interessante. O que aconteceu? Esse dispositivo que eu te falei, que tem do Viva Flow, ele capta o áudio. Então, a pessoa acionou o botão, que é o botão do pânico. E ela não falou nada, eles conseguem acionar uma forma que ele começa a captar o ambiente, o áudio do ambiente. E aí depois a pessoa fala, não, mas não aconteceu. Mas e depois quando você vai ver o áudio está lá gravado, a situação aconteceu e o dispositivo pegou. É uma outra forma de proteção. Com certeza. Outra pergunta também que passou na violência doméstica, tem como tirar algum processo? Por exemplo, eu briguei com meu esposo, fui lá, fiz a denúncia, tá? A gente voltou, né, ao normal, vamos dizer assim, eu quero tirar a denúncia. Tem como? Aí que está o problema. O que acontece? Quando você xinga, quando você tem situações de injúria, quando você tem difamações, que só fica aquele boca a boca, tem como voltar atrás. Você fez a denúncia e você se arrependeu. Fizeram as pazes, está tudo de boa. Você vai até a delegacia, você informa, você comunica que não quer mais prosseguir. Eles vão marcar uma audiência com o juiz somente para isso, específica para saber. Fulana, você realmente quer parar com isso daqui? Quero. Aí arquiva. No entanto, quando tem agressão, mesmo que seja uma agressão leve, não tem como voltar atrás. Denunciou, acabou. Você não tem o poder de voltar atrás. E mesmo nas situações em que você estava só xingando, só ficou nessa agressão verbal, uma vez que o Ministério Público transformou aquela investigação em processo, acabou. Você não é mais dona do seu processo. Quem é o dono do processo é o Ministério Público. E se o Ministério Público não quiser arquivar, ele não vai arquivar. E você pode espernear, você pode chorar, você pode fazer o que for na porta do Ministério Público. Se ele falar que não, não vai arquivar e vai prosseguir. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Universo, como pode melhorar infinitas possibilidades? Hoje conversando com a doutora Larissa Dantas, papo muito bacana falando sobre direito aqui. Outra coisa que eu achei interessante lá, doutora, você falando sobre a importância de ter um advogado no depoimento, cara. Conta isso aí, como é que funciona isso? Porque a gente às vezes nunca se preocupa com isso, né? A pessoa acha que é uma besteira, mas não é. Gente, quando você vai prestar um depoimento, não pense, eu não fiz nada, eu não tenho nada a dever para a justiça, eu vou lá e vai dar tudo certo. Não é assim. Quando começa um interrogatório, eles estão querendo extrair de você o máximo de informações possíveis. E eles já têm ali um processo onde eles estão em uma investigação. Ele sabe que você está dizendo a verdade? Aquele investigador, aquela autoridade policial? Não sabe. Então, o que eles querem fazer? Te apertar o máximo para ver o que sai daquilo ali. Qual é o suco que sai daquilo ali. Então, ele vai numa pergunta, ele vai voltar, ele vai em outra, ele vai voltar. E, às vezes, você realmente não deve nada para a justiça, mas a forma que colocaram ali para você te induziu a erro, te induziu a uma situação que realmente ela não existiu. Te colocou em uma situação que você se sentiu na necessidade de falar. Você tinha que falar, não dava para falar algo diferente. Quando o seu advogado criminalista estiver do seu lado, isso não vai acontecer. Não vai acontecer excessos. Você não vai ser coagido, você não vai estar em uma situação que vão tirar de você aquilo que você não tem e vai proteger os seus direitos. Então, essa é a importância. Não, e é bacana porque eu acho que não só que em qualquer situação a gente começar a entender que um bom advogado é um investimento que você faz. Exato. Isso para negócios, isso para relacionamentos, né? Hoje tem essa questão, né? Eu mesmo falei com a minha esposa, vamos fazer aqui um contrato. Ela, por quê? Não sei o que falar. Não, é porque existe bens aqui, né? Que você deu uma parte maior, deu outra parte menor e vice-versa, que futuramente pode vir, ninguém sabe o dia da manhã, e é uma forma de se proteger ambos, né? E as pessoas acham estranho isso, né? Dentro dos relacionamentos é importante você deixar as claras ali. E quem tem empresa, nós redigir um contrato, né? Esses dias, por exemplo, estava aqui a doutora, mandar um abraço à doutora Priscila, faz que a gente tem essa condominial, ela está num caso, um advogado que passou por isso. A mulher vendeu o carro e aí assinou o DUT e falou que não vendeu o carro, que vendeu foi outra pessoa. E no final ela ainda teve um prejuízo, acho uns
40 mil reais na caminhonete. Nossa. E ela estava falando, Thiago, se precisar vender, eu tenho aqui um documento que formaliza isso. Que ela falou que foi induzida a outra pessoa a vender aquilo que não era dela. Então se deu um maior problema. Então você tem que ter muita cautela. A gente acha que é besteira, às vezes você pagar uma consultoria para um cara ver um processo para você, para o cara formalizar um contrato para você, mas isso é um investimento, né? E as pessoas não enxergam dessa forma, acham que é um gasto. Não é um investimento que você vai proteger a sua liberdade. E eu pergunto, qual é o valor da sua liberdade? Que valor a sua liberdade tem? Porque naquele momento que você está prestando aquele depoimento, pode acontecer de você sair preso. Pode acontecer. Você não sabe, você foi lá, acha que não deve nada para a justiça. Quando vai ver, tem um mandado de prisão contra você. E aí você foi lá e se apresentou, sem orientação alguma. Então, busque orientação realmente de um profissional, não que seja qualquer advogado, mas um advogado especialista naquela área, que seja um advogado criminalista, para te acompanhar, para que você não cometa nenhum erro. E é muito bacana, e eles não só que nós, igual eu tô falando aqui, né? Cidade de condomínios, aí tem a área civil, familiar, gente. E hoje tem que ter muita cautela do que você fala e o que você escreve. Porque isso tudo pode gerar dano, e aí vem danos morais no futuro. Eu falo porque a gente trabalha com condomínio, tem que ter maior cautela da forma que é apresentada a coisa, a forma que é escrita, porque pode gerar alguma situação nisso. E hoje tudo é assim, é processo. E hoje a gente volta naquele ponto que falamos anteriormente, tudo é gravado. Então, tudo é processo hoje. tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que está acontecendo tem alguém gravando e tem alguém que pode levar isso daí adiante, vai virar um processo, vai virar uma dor de cabeça. Então, assim, não é uma questão de não confiar nas pessoas também, essa questão de gravação. É uma questão de resguardo. Quando você fez esse contrato, você estava resguardando o direito de vocês. Não é querendo tirar proveito de alguma situação. Hoje está tudo ok, hoje está tudo de boa. Mas quando chegar lá na frente, quando chegar o problema, se chegar, Deus livre que ele não chegue, né? Mas se chegar, como é que vai resolver? Vocês já viram isso lá atrás. Então fica uma coisa mais acertada, mais justo. É igual, por exemplo, acontece muito, eu acho interessante, quando morre um pai ou uma mãe, que inventário, né? Tem muita gente que faz inventário em vida. Cara, isso facilita pra caramba a vida de todo mundo, né? E eu particularmente não vejo nada de errado nisso. Eu acho que é normal você estar ali, vou resolver logo a situação aqui, se acontecer alguma coisa, beleza, né? E eu acho que é bacana, a gente ter esse olhar de facilitar as coisas pra você mesmo. Não tem nada de desconfiar nisso. É de deixar uma coisa jurídica resolvida, né? Respeitar a vontade daquela pessoa também, né? E evitar, quando tem muitos bens, dá muita confusão. Então, deixa eu evitar essa confusão aqui, deixa eu já resolver esse negócio, deixar tudo pronto. Que aí vai facilitar a vida de todo mundo. E outra coisa importante, gente, que eu vou ressaltar aqui, toma cuidado. Vou abrir um processo, vou processar danos morais. Calma aí, tá? Porque hoje existe um custo e quem perde paga. É bom a gente falar sobre isso também, porque as pessoas começam, vou processar danos morais, vou processar não sei o quê. Então calma aí. E é até importante a gente procurar um advogado, se você quer processar alguém, ou defesa, para saber um teor, se tem como, se tem embasamento do que você está falando também. Né, para você fazer uma coisa embaçada que você tenha a segurança que tem mais possibilidade de ganho, né? A gente não sabe a cabeça de juiz como é que funciona, né? Mas é importante também ter essa orientação, até para hora de formalizar isso, né? Exatamente, a gente tem que analisar o risco de um processo. Quando as pessoas querem entrar com a situação, hoje tudo vou te processar. Mas quando você vai entrar com o processo, você tem que analisar o risco dele. Será que realmente vale a pena? Será que realmente há possibilidade de ganho? Quando você entra com o processo, você tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de você não ganhar. E esse caso da sucumbência, que são os famosos honorários de sucumbência. Quando você perde, aí você tem que pagar os honorários do advogado da parte contrária. Isso quando não é no juizado especial, que é o famoso pequenas causas, que lá não tem isso. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você está pedindo uma coisa muito absurda, o juiz já vai ver essa causa com maus olhos. Ele vai falar assim, pô, essa pessoa aqui está querendo tirar proveito, está querendo alguma coisa a mais ali que ela não tem direito. E aí você pode acabar perdendo o processo. Se você perdendo, você vai ter que pagar os honorários da parte contrária. Então é um prejuízo a mais. E outra coisa importantíssima, pessoal, nessa situação, por isso que é importante se contratar o profissional que entende daquela área. Eu falo do meu pai, uma época, o estabelecimento foi preso, foi fechado pela GFIS. E a gente foi pedir para liberar rápido, como é que é o nome? Habeas corpus? Uma coisa assim. Habeas corpus. Isso. Beleza. Aí meu pai procurou um advogado. O cara começou o processo e não terminou. E eu falei, não, cara, está tudo errado. Eu fui procurar outro advogado. O advogado, Thiago, não tem como mexer mais, porque o outro começou. Se eu fizer isso aqui, eu vou contra o outro, cara. Então, assim, para nós dificultou aquela situação. Porque eu já não conseguia ir na via da justiça para pedir a abertura mais rápido possível do estabelecimento. Aí, no caso, tive que ir na época na GFIS, conversar com o pessoal e tal, para poder agilizar esse processo. Mas pra você ver, a gente escolheu um advogado do qual não conhecia nada e prejudicou a nossa ação.
Porque eu não poderia fazer mais nada depois que ele fez. Exato. E aconteceu um caso essa semana, foi até interessante. Eu estava viajando semana passada e uma pessoa fechou um contrato com a doutora Larissa. E eu não sabendo de nada. Quando foi ver, essa pessoa me ligou. Doutora, já está tudo pronto? Já está tudo ok? E eu, quem é você? Eu falei, olha, eu não estou reconhecendo o seu nome. Qual é a sua causa? Ele explicou, eu falei, não reconheço. Ele me ligou. Quando ele me ligou, não era eu. E ele me mandou o print. Era um outro telefone, outra voz, outra pessoa com a minha imagem, usando o meu nome, como se tivesse fechado um contrato com ele. E fechou. E eu conversei com ele. Eu falei, você fez... golpe. Nossa, era um golpe. Poxa. Você fez um contrato não. Você fez um contato com ela por videochamada, pessoal, alguma coisa que você viu o rosto dessa pessoa? Não. Gente, hoje com esse mundo digital, com os escritórios digitais, e não somente escritórios, né, qualquer tipo de coisa, você tem que saber uma prova ali, alguma coisa. Dá uma olhada realmente nos comentários ali no perfil daquela pessoa. Dá uma olhada nos depoimentos do Google. Hoje a gente tem várias ferramentas de avaliações. Dá uma olhada também, faz uma videochamada, vê se aquela pessoa ali, ela realmente existe. Vê alguns indícios de que aquela pessoa, ela é lícita. Então, que ela realmente ela existe, que não é uma pessoa dando um golpe. E nesse caso, coitado, ele foi o segundo golpe dele. Poxa, Maria, Ele sofreu um primeiro de 23 mil e dessa vez ele sofreu o golpe de R$1.000. Foi menos, mas foi um golpe. Cara, e é uma situação que a gente tem que estar sempre alerta, né? E porque assim, a pessoa pega naquele momento de perceber. Até a gente tá acostumado. Se você. Peraí, para um pouquinho, isso aqui é um golpe, né? E é complicado. É igual Pix. Né? Eu ainda falo, o Brasil é o país dos honestos, hein? Tem muita gente honesta, mais honesta que desonesta, né? Esses dias eu estava fazendo um pagamento no condomínio e eu digitei errado o Pix, R$1.500. Nossa. Quando eu olhei, já tinha feito, liguei pro banco, o banco falou, cara, não tem como. O Pix já é, tá, beleza. Só estou entrando em contato com a pessoa, que era um telefone, aí era até uma pessoa jovem, eu falei, ixi, isso aí... Ela, não, pô, até assustei, então vou devolver pra você agora, devolveu. Já tem umas 3 vezes que aconteceu isso comigo, né? E aí fica, né, esse alerta pra todos nós, gente. Cara, o que é muito barato e muito fácil, sai fora, né? Pesquisa a pessoa, no caso do advogado, OAB, liga, faz videochamada. Ele não pesquisou nem a OAB da pessoa. Puts. Né? Então, assim, vai buscando, vai ali acessando, vai diminuindo as chances para que não possa acontecer. Mas, assim, é uma coisa que tá sempre alerta mesmo, cara, porque pode acontecer a qualquer momento. Exato. Vacilou, cai no golpe, né, doutora? Exatamente. Minha mãe, esses dias para trás, né, ligaram para ela falando que era eu aquele velho golpe. Só que minha mãe já tá macaca velha, vamos falar assim. Então, ela não caiu nesse golpe, mas tem muita gente ainda que cai, principalmente pais que estão preocupados com os filhos, então tomem cuidado. Mas hoje, em relação a essa questão do Pix, tem que tomar cuidado também, que muitos bancos, eles não sabem ou eles não te oferecem essa opção. Tem um procedimento que você consegue fazer dentro do banco, que eles acionam um departamento dentro do banco, que eles vão na conta da pessoa, mas tem que ser imediato, tá? Porque senão não vai ter efeito nenhum. Fiz um Pix errado para você, aí eu comunico o banco ele vai fazer um bloqueio desse valor na sua conta, se tiver, que aí ele consegue analisar e fazer a restituição. Mas o que acontece muito? Faz o Pix e o cara já saca. Se ele sacar esse valor, se ele conseguir retirar esse valor, aí realmente vai ser muito difícil você conseguir. Mas se estiver na conta, você pode fazer esse procedimento. E outra coisa, você tem até um prazo, salvo engano, acho que é de 80 ou 90 dias que você pode fazer essa solicitação. Só que, vou ser bem sincera, 24 horas você já não vai conseguir dinheiro nenhum. 10 minutos. 10 minutos. Então, assim, fiquem alerta com esse negócio, que hoje está muito em alta esse golpe do Pix. Tem esse procedimento dentro do banco de vocês, que vocês podem conversar com o gerente, que às vezes nem ele está sabendo. Tem um departamento específico lá, eles vão conversando e vão encontrar essa forma de tentar te ajudar. E outra coisa importante, gente, eu falo porque teve um funcionário meu que esse dia infelizmente foi roubado, e ele comentando a questão do cartão sem senha. Gente, isso é perigoso pra caramba. No caso dele, o cara roubou, não deu nem tempo dele cancelar. Porque ele, tipo assim, da onde tava, ele vai trabalhando, andando, daria mais ou menos 20 minutos, né? Quando ele chegou, foi cancelar, tinha várias compras feitas já, porque só passa, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu não tenho. Né? Eu gosto da senha mesmo, da velha guarda, porque eu acho que é uma forma de segurança a mais. Porque hoje o cara te roubou, vai lá, passa o cartão, acabou, cara, né? E as pessoas falam que tem um limite, por exemplo, vai até R$50. Gente, de 50 em 50, acaba tudo. Então, assim, o criminalista que se preze, ele não tem um cartão de aproximação. Ele realmente vai na velha guarda, ele coloca lá, ele digita a senha e tem que tomar bastante cuidado, porque hoje também está muito em alta. O estelionato, a gente sabe assim que
É difícil da cadeia, né, gente? O estelionato. É triste falar isso. Mas hoje, aqui no Brasil, está bem complicado da cadeia. Então, assim, essa pessoa ela fica nesse ciclo de ser estelionatário até cansar. Porque o Estado mesmo é difícil ele cessar essa... E assim, a questão é... Eu acho que o cara que acontece, você quer o seu dia de volta. Nem preocupa com a pessoa, né? Você quer ressarcir ali o seu dano, mas muitas vezes você não consegue, né? Porque o cara não tem bem, não tem nada, fica difícil você reaver esse dinheiro, né? Muito. Então, na reta final do nosso programa, que a doutora aqui tem cheio de vários compromissos, como diz meu avô, né? Doutora, só pra na reta final desse programa falar um pouquinho da situação daquele cara que ganhou o Big Brother, né? Esqueci o nome dele, ganhou o Big Brother, falou que... Davi, né? O que tá em alta, achei interessante que lá, porque ele começou falando que tinha um relacionamento, era casado com a mulher, agora falou que só namora. Aí vai para a esfera civil, né? Aquela esfera que tem que ver realmente se ela preenchia os requisitos de uma união estável. Hoje a união ela não precisa ser formalizada, mas tem que ver se ela preenche aqueles requisitos. Há quanto tempo eles estavam juntos, eles moravam juntos ou não, eles dividiam contas, como é que era, como é que funcionava isso. Era uma relação pública? Claro que ela era uma relação pública, mas todos tinham conhecimento da condição daquela relação. Aí envolve vários fatores, mas foi uma coisa bem engraçada, né? Depois que ele ganhou dinheiro, aí mudou o discurso. Então, assim, tem que tomar cuidado também, mas aí... Uma pessoa que seria muito boa para falar sobre isso seria uma pessoa da vara de família. Então vamos trazer uma pessoa da vara de família, porque eu acho que é um assunto muito bacana, gente. E vocês acham que é besteira, mas faz um documento de união estável, ajuda bastante. Eu falo que a gente faz o nosso quadro de direito previdenciário na ativa, né? Tem muitas situações no direito previdenciário que a pessoa morre e você tem que provar isso. Cara, é uma canseira, é com foto, testemunho, isso aqui. Se tiver o documento registrado, ele acabou. Por isso que é importante, você acha que é besteira, mas faz uma união estável, vai, registra em cartório ali, já guarda, porque em situações futuras isso pode ajudar ambos, né, cara? Isso é muito importante, a gente tem que começar a entender que o direito está para nos ajudar, não para atrapalhar. Ele está a nosso favor, mas saber utilizar e contratar os melhores profissionais nas suas áreas específicas também. E tem como fazer o pacto antinupcial. Você faz o pacto ali, que você separa os bens, porque o maior medo das pessoas é de ter comunicação de bens. Separa os bens de cada um, isso aqui é o seu, isso aqui é o meu, a gente vai se juntar cada um com as suas coisas. E o que for adquirido ali depois, cada um também tem suas coisas. Então é interessante estar vendo essas coisas com um profissional que realmente seja da área, mas tem saída, não é simplesmente vamos juntar as escovas de dente, os panos de bunda, como diz minha avó, e tá tudo certo. Não, realmente procure ali se resguardar, porque isso vai evitar um problema futuro. É isso aí, galera. Universo, como pode, minha doutora? Tem a pergunta final para te liberar, senão você vai perder sua audiência de $1 milhão. A doutora que é fera, né? Amém, recebo. Antes da pergunta, repete para nós as suas redes sociais e quem conhecer um pouco mais do seu trabalho, as áreas que você atua, quem estiver assistindo e quiser contratar o seu serviço, fica à vontade, vende seu peixe primeiro aí. Então vamos lá, eu sou a doutora Larissa Dantas, sou advogada criminalista e eu estou atuando fortemente na parte de violência doméstica, tráfico de drogas e porte de armas. Então nós estamos trabalhando fortemente nessas áreas, mas não deixamos de atuar em outras. Tudo que está ali na esfera do direito penal, nós conseguimos auxiliar você. Então anota minhas redes sociais, me acompanhe nas redes, que eu divulgo vários vídeos informativos. @larissacdantas.adv, tanto no Instagram quanto no TikTok. Espero você lá. E até bom para validar, né? Sabe que é Larissa, se o cara tivesse na rede social. Né? Doutor, então é o seguinte, a pergunta final é: o universo, como pode melhorar? Tendo uma boa conduta das pessoas, né? Quando você faz as coisas para que realmente evite um problema futuro, o universo ele vai colaborar ao seu favor. Porque realmente você fez a sua parte e o universo vai fazer a dele. Não é simplesmente esperar que as coisas caiam do céu. O universo precisa da sua contribuição também. Isso aí. Arro, energias positivas, foi mais uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades e só depende de você. Valeu, gratidão, doutora, gratidão a todo mundo. Muito obrigado. Até o próximo encontro.